Olá! Hoje, nosso convite é para uma jornada. Uma jornada pelas páginas de uma obra que é muito mais do que um simples relato histórico. É, na verdade, uma narrativa construída nos mínimos detalhes, com um propósito muito claro. Nós vamos mergulhar juntos no Evangelho segundo Lucas, e a ideia é olhar para ele não como um texto antigo, distante, mas como o que ele realmente é. Uma carta viva, endereçada a qualquer um que esteja buscando a verdade. E olha que interessante, logo de cara, o autor já nos diz o que ele veio fazer. Ele começa com um prefácio, algo bem formal, sabe? Ele não está só listando fatos. Ele diz: Eu decidi investigar tudo desde o começo para te apresentar uma exposição ordenada. O objetivo dele, então, não é só informar, é dar uma base sólida, um fundamento seguro para a fé, mostrando a verdade por trás dos acontecimentos. E para quem ele está escrevendo essa carta? Para Teófilo. Esse nome, em grego, significa amigo de Deus. Pode até ter sido uma pessoa real, um patrocinador da obra, talvez, mas o mais bonito é o simbolismo disso. O convite se estende a cada um de nós que lê o texto. O evangelho inteiro, então, se torna uma carta pessoal, escrita para quem se dispõe a ser um amigo de Deus. E quem é esse autor tão cuidadoso? A tradição da igreja o identifica como Lucas, o médico amado que viajou com o apóstolo Paulo. Pensa só, um médico, alguém com uma mente analítica que busca precisão, que observa os detalhes. Ele mesmo diz que não foi uma testemunha ocular, mas que agiu como um verdadeiro investigador. Ele foi atrás, compilou os relatos de quem viu tudo acontecer. Isso dá um peso enorme à narrativa, não acha? Bom, então a gente já sabe quem escreveu e para quem. Agora, como essa história é contada? A narrativa de Lucas, veja bem, não é uma coleção de histórias jogadas ao acaso, de jeito nenhum. Ela funciona como um mapa, um roteiro muito bem traçado que nos guia a um destino bem claro. E o centro desse mapa, o destino final para onde tudo aponta, é a cidade de Jerusalém. E isso não é só uma viagem geográfica, é um movimento teológico profundo. Jerusalém é o grande palco onde o sofrimento e a glória vão se encontrar, onde o plano da salvação chega ao seu ponto máximo. Aliás, não é à toa que a história começa no Templo de Jerusalém e termina lá também. É uma moldura perfeita. E essa jornada tem 4 etapas bem definidas. Primeiro, a preparação, o advento do Senhor. Depois, o ministério na Galileia, onde o reino de Deus é anunciado em palavras e atos. Em seguida, vem a parte mais longa, a grande viagem para Jerusalém, que é cheia de ensinamentos. E, por fim, a chegada na cidade, onde tudo se realiza. É uma estrutura que avança, passo a passo, de forma intencional, em direção ao seu grande objetivo. Certo, já entendemos o mapa, o caminho, mas o que a gente encontra nessa viagem? Se a estrutura é o mapa, os temas do evangelho são as paisagens, as pessoas e os encontros que realmente definem essa caminhada. Então a grande pergunta é: o que a investigação detalhada de Lucas realmente descobriu? Qual é o coração da sua mensagem? Aquela verdade fundamental que ele queria que Teófilo e todo amigo de Deus conhecesse a fundo. A resposta, em grande parte, está numa palavra grega que Lucas usa de um jeito muito especial: esplashnizomai. É difícil de traduzir. Não é só ter pena ou simpatia. É uma compaixão visceral, uma coisa que se sente nas entranhas, que mexe com a pessoa por dentro. É essa palavra que ele usa para descrever a reação de Jesus diante do sofrimento, como na parábola do bom samaritano. É esse o rosto de Deus que Lucas quer nos mostrar. E essa compaixão não é um tema isolado. Na verdade, quando a gente analisa a obra, 3 coisas saltam aos olhos. Primeiro, a misericórdia, que aparece o tempo todo. Segundo, a questão da pobreza e da riqueza, tratada de forma muito direta e radical. E terceiro, a oração, que aparece como o fio que conecta tudo, o jeito de Jesus se relacionar com o Pai. A frequência com que esses temas aparecem mostra que não é coincidência, é o núcleo da mensagem. Ok, mas para quem é toda essa misericórdia? Lucas deixa bem claro que a salvação não é para um clube fechado. Pelo contrário, ela vai ativamente na direção de quem a sociedade da época desprezava: as mulheres, que se tornam discípulas, os cobradores de impostos, como Zaqueu, os samaritanos, que eram vistos como inimigos, e de um jeito todo especial, os pobres. E se tem um lugar onde isso fica, assim, preto no branco, é nas bem-aventuranças. A versão de Lucas é muito direta. Ele não fala pobres de espírito, ele fala vós os pobres. E para cada bem-aventurança ele coloca um ai para os ricos, para os que estão satisfeitos. É o que a gente pode chamar de a grande inversão.
Os valores do reino de Deus viram as prioridades do mundo de cabeça para baixo. Mas como a gente consegue amarrar todas essas pontas? Como um bom contador de histórias, Lucas guarda uma chave de leitura, um momento revelador quase para o final da sua narrativa, que ilumina tudo que veio antes. A cena é a seguinte: depois da ressurreição, 2 discípulos estão andando completamente desolados para uma aldeia chamada Emaús. Um estranho se junta a eles no caminho e começa a explicar as escrituras, mostrando como tudo aquilo que aconteceu tinha que acontecer. Esse estranho, claro, era o próprio Cristo ressuscitado. E esse momento é a chave que abre o sentido de todo o Evangelho. E então, ele faz a pergunta: não era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória? Para muita gente, a ideia de um Messias sofredor era um absurdo. Mas Jesus revela ali que o sofrimento não foi um acidente, não foi uma derrota, foi o caminho que Deus traçou para a glória, cumprindo tudo o que já estava anunciado nas Escrituras. Então, aqui está o princípio fundamental que Lucas nos entrega. A cruz não é o fim trágico da história. Ela é a lente. É como o óculos que a gente precisa colocar para ler toda a história da salvação desde o Antigo Testamento e finalmente entender o quadro completo. É o sofrimento de Cristo que dá sentido a tudo. E assim, a gente chega na aplicação prática disso tudo. Depois dessa jornada, o que a gente faz com essa descoberta? Qual é, no fim das contas, o convite que Lucas, através dessa obra incrível, nos estende até hoje? O caminho que Lucas propõe se apoia em 3 pilares muito claros. Primeiro, uma oração persistente, como a de Jesus antes de cada decisão importante. Segundo, uma alegria contagiante, uma alegria que nasce do perdão, da festa por aquilo que estava perdido e foi encontrado. E por fim, o desapego radical, a coragem de deixar para trás o que for preciso para seguir o Mestre no seu caminho. E no fim, a gente percebe que a obra de Lucas atravessa os séculos. Aquele prefácio, escrito para Teófilo, continua ecoando. É uma investigação cuidadosa da verdade, oferecida não como um documento de arquivo, mas como uma carta pessoal, cheia de sentido. Uma carta que, há 2000 anos, aguarda a leitura de todo aquele que, no fundo, deseja se tornar um amigo de Deus. E a pergunta então fica no ar: essa carta também espera pela sua leitura?